A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há muitos deuses no mundo. Só na Índia há mais de 350 milhões de deuses. No mundo inteiro as pessoas veneram e adoram as suas divindades. Quem é o Deus verdadeiro? Existe um Deus verdadeiro? No programa Verdade e Vida de hoje nós vamos tratar deste assunto. O Deus desconhecido. Desconhecido por muitos, mas o Deus criador dos céus e da terra. O Deus que nos dá a vida. O Deus que nos ama e enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e em nosso favor. O Deus diante de quem você e eu vamos comparecer um dia para prestar conta da nossa vida. Participe conosco desta mensagem, porque Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que recebemos o reverendo Dr. Augusto Nicodemos, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e hoje nós vamos conversar sobre a questão de criacionismo, evolucionismo, e vamos ver quais as implicações entre ciência e fé. E queria começar, reverendo Augusto Nicodemos, falando qual a maior dificuldade para evangelizar no ambiente daquela universidade no qual o senhor é chanceler, acerca dessas questões. Como se evangeliza doutores, mestres, pós-doutores? Como é que a Universidade Presbiteriana lida com essa questão da evangelização desses doutores e mestres? E eu diria, presbítero Daniel, em primeiro lugar, que na sua evangelização, a universidade tem que lembrar que ela não pode ser o que se chama de proselitista. Ela tem que respeitar a autonomia universitária, tem que respeitar a liberdade do pensamento. E então, quando a mantenedora, a Igreja Presbiteriana do Brasil, através do Instituto Presbiteriano Mackenzie e da chancelaria, marca a sua identidade, o seu posicionamento, tem que fazê-lo num ambiente em que haja respeito pelas convicções e pelas crenças dos professores, dos alunos e assim por diante. Inclusive, a nossa capelania, ela está instruída, ela sabe que ela, na pregação ou na evangelização, difusão do evangelho na universidade, ela tem que lembrar desse caráter plural, pluralista da universidade, em que é preciso respeitar as crenças e as convicções dos outros. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é necessário no ambiente universitário apresentar o cristianismo não somente da forma simples e direta e clara como verdadeiro que é, mas também sempre levar em considerações as questões que geralmente são levantadas na universidade, que você já mencionou, e que tem a ver do conflito entre ciência e fé. Ou seja, quem pretende evangelizar ou testemunhar da sua fé na universidade, ele tem que estar preparado para responder a perguntas que geralmente são levantadas, especialmente por aqueles que estão afiados ou afinados com o discurso do cientificismo moderno, das descobertas mais recentes, porque toda vez que aparece uma nova descoberta, eles questionam como é que isso afeta o cristianismo, né? Existe esse conflito entre ciência e religião? Na verdade, na minha opinião, não. Porque se a ciência guardar os seus limites, a ciência só pode se pronunciar a respeito daquilo que ela pode investigar, repetir em laboratório, fazer experimentos, fazer mensuração. Então, se a ciência se limitasse a ser ciência, ela não ia dizer nada com o que nós, cristãos, discordaríamos, porque ela estaria simplesmente descobrindo como é que o universo funciona. O problema é quando a ciência começa a extrapolar o seu âmbito e começa a postular sobre filosofia, começa a falar sobre a origem do mundo, começa a falar sobre Deus, começa a falar da origem do homem, que são questões que fogem à experimentação científica. Da mesma forma também, eu creio que nós, no ambiente da fé, nós deveríamos lembrar, como cristãos que somos, que a Bíblia ela não foi dada numa linguagem científica. Então, muito embora a Bíblia é verdadeira em tudo que ela diga, mas a linguagem da Bíblia não é científica. E a ciência pode nos ajudar a compreender como é que o universo de Deus funciona. Então, quando ciência e fé, especialmente a fé cristã, guardam os seus limites e as suas competências, não há conflito. Eles vão dizer a mesma coisa de pontos de vista diferentes. O cristianismo, sim, ele fala a respeito da criação do mundo, da origem do homem, sobre Deus.
porque ele parte de uma outra fonte, que é a Escritura Sagrada, que ele aceita como revelação verdadeira de Deus. Como uma universidade confessional, presbiteriana, que deve ser criacionista, encara o ensino do evolucionismo? Bom, exatamente porque a universidade ela é autônoma, ela tem liberdade para pensar e ela é plural, nós nem de perto cogitamos em banir o ensino do evolucionismo da universidade, nós não podemos fazer isso. O que nós gostaríamos que acontecesse é que, juntamente com o ensino do evolucionismo como teoria, porque não é nada mais do que isso, uma teoria, uma hipótese, juntamente com essa hipótese do evolucionismo, se introduzisse também uma outra alternativa, que é a visão criacionista, ou do intelligent design, que já existe por aí, e outras alternativas defendidas por pessoas, por cientistas capazes, laureados, alguns deles com prêmios no mundo pela sua capacidade, que acreditam que o mundo ele foi criado, ele não é o resultado de um longo processo de evolução guiado pela seleção natural ou sobrevivência do mais apto, pensando no caso do homem, não é? Mas que existem outras explicações para os mistérios da criação. Então, que pelo menos essas alternativas fossem ensinadas lado a lado. Mas o senhor entende que eu não vi do macaco? Com certeza, eu creio no que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que no princípio Deus criou os céus e a terra e que fez o homem à sua imagem e semelhança. Eu creio que precisamos, Daniel, de mais fé para acreditar que o homem ele é o resultado de uma evolução cega, passando pelo macaco, do que para acreditar no relato bíblico de um Criador que fez o homem à sua imagem e semelhança. Queria que o senhor concluísse a nossa entrevista dando uma mensagem aos amigos telespectadores, ou mesmo os estudantes, os professores da universidade que agora nos assistem, mas acima de tudo para os telespectadores em todo esse Brasil grande em que vivemos. Muito bem. A minha palavra é para você que é estudante universitário. Eu sei que na universidade você vai escutar que a ciência e que as demais disciplinas da grande área do conhecimento humano, elas são neutras, que elas procuram examinar os fatos como na realidade são. Eu queria encorajar você a ler um pouco a respeito da história da ciência, a história da educação, e você verá que não existe neutralidade. Não existe ciência feita no vácuo, ensino feito no vácuo. Toda antropologia, toda sociologia, ela parte de pressupostos ideológicos a respeito do homem, da realidade do mundo. E, via de regra, esses pressupostos ideológicos, eles são relacionados a alguma corrente filosófica ou religiosa. Então, se não é possível fazer educação, ou estudar ou aprender, sem que se tenha pressupostos ideológicos, eu quero lhe apresentar o cristianismo como sendo uma visão de mundo completa a respeito de Deus, do homem, que tem sido comprovado pela história, porque tem produzido as grandes universidades, grandes instituições mundiais e sociais também, na área de educação, que está por detrás do surgimento das maiores universidades do mundo. O cristianismo nos oferece os pressupostos corretos e amplos para nós entendermos quem nós somos, o que é o mundo, como ele funciona e para que nós sejamos pessoas integrais.
O apóstolo Paulo acabara de chegar em Atenas, a capital mundial da cultura, da filosofia e das artes. A terra de Aristóteles, Platão e Sócrates, a terra de Demóstenes, a terra dos grandes luminares que encheram bibliotecas com a sua erudição. Paulo chega nesta cidade e fica perplexo e chocado, porque na terra da cultura, da filosofia e das artes, Paulo percebe que há uma grave cegueira espiritual. Paulo percebe uma profunda idolatria reinante naquela cidade. E Paulo, ao chegar em Atenas, começa a conversar com as pessoas nas sinagogas e nas praças. Diz a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, que os filósofos estoicos e epicureus estão confrontando o apóstolo Paulo. E eles chamam Paulo de tagarela, porque Paulo está falando sobre Jesus e a ressurreição. Os filósofos epicureus acreditavam que o sentido da vida é o prazer. O lema deles era este: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo precisa mostrar para eles que este lema de vida está equivocado. Mas Paulo também precisa confrontar com os estoicos. Os estoicos eram os filósofos fatalistas. Eles acreditavam que nós somos vítimas de um destino cego, que a vida é um determinismo e nós estamos obrigados a sofrer este destino cego e implacável do destino que nos oprime. Poderíamos sintetizar esta filosofia na posição de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Talvez você seja um partidário deste pensamento filosófico, pensando o seguinte, que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que o seu destino é sofrer as consequências que já estão determinadas para a sua vida. E Paulo então precisa contender com esses filósofos para mostrar que não era esta a perspectiva verdadeira da vida. E diz a Bíblia que Paulo então começa a percorrer a cidade de Atenas. Quando Paulo percorre esta cidade, bafejada pela filosofia e pela cultura, o seu espírito começa a se revoltar por causa da idolatria reinante na cidade. Segundo o historiador Xenofonte, havia para cada pórtico, cada monumento, cada casa, um altar dedicado a um deus diferente. Atenas era uma cidade de muitos deuses. Alguém chegou a dizer que era mais fácil você encontrar um deus em Atenas do que um homem. Chegou o ponto de um homem, certa feita, sair às ruas de Atenas com uma lanterna acesa em sua mão em pleno meio-dia, e quando alguém questiona o que ele estava fazendo, ele disse: eu estou procurando um homem, porque é mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Havia um aspecto interessante naquela época. Eles acreditavam que todo lugar, pórtico ou templo ou casa ou monumento, precisava de ter um altar a um deus. Mas eles ficavam com medo de, porventura, algum deus ter sido esquecido. Então levantaram em Atenas um altar ao Deus desconhecido. Se alguma divindade, porventura, tivesse sido esquecida, servir-se-ia deste altar para não derramar a sua ira sobre o povo. O apóstolo Paulo, pegando uma carona nesta ideia religiosa dos atenienses, começa a falar para eles sobre o Deus desconhecido. E é sobre o Deus desconhecido que eu quero lhe falar nesta hora. Deus, o Deus vivo, verdadeiro, muitas vezes é o Deus desconhecido para a maioria das pessoas. Quem sabe até para você, que é uma pessoa religiosa, que vai à igreja, que segue os rituais da sua religião, mas talvez você ainda não conheça o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador, mantenedor da vida, o Deus que revelou-se na pessoa do seu Filho Jesus. Então eu chamo a sua atenção para nós olharmos quem é este Deus. E em Atos dos Apóstolos,
capítulo 17, o apóstolo Paulo, no verso 24 deste capítulo 17, vai dizer que o Deus desconhecido pelos atenienses é o Criador dos céus e da terra. Deixa eu dizer de maneira clara para você: Deus criou todas as coisas. Ele do nada criou todas as coisas. Ele trouxe à existência as coisas que não existiam. Aqueles que pregam que o universo é produto de uma explosão cósmica, o grande Big Bang, estão equivocados. Seria mais fácil você acreditar que alguém jogando 1 milhão de palavras para o alto caísse na forma do dicionário de Aurélio? Seria mais factível e mais fácil crer que isso era possível do que crer que este universo fantástico, extraordinário, seja produto do acaso. Estão equivocados também aqueles que pensam que a vida é produto de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Não. A palavra eterna de Deus diz que Deus criou todas as coisas. Do nada Ele tudo criou. Ele é a origem de todas as coisas. Ele é a causa não causada e Ele é o efeito de todas as causas e a causa de todos os efeitos. Na Revolução Francesa, quando se expedia os agentes do ateísmo para perseguir o cristianismo, um agente da Revolução Francesa chegou em uma cidade campesina com o propósito de fechar a igreja e de queimar o templo e as Bíblias. E então um camponês foi confrontado nos seguintes termos: eu vim aqui porque eu quero queimar a sua igreja, o seu templo e a sua Bíblia, porque esta ideia de Deus é uma tolice. E o camponês respondeu com bravura: você pode queimar o templo da minha igreja, você pode rasgar a minha Bíblia, mas para você banir a ideia de Deus do meu coração, primeiro você vai ter que apagar as estrelas do céu, porque enquanto elas brilharem, eu saberei que Deus existe. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Deus verdadeiro é o Deus criador dos céus e da terra. Mas em segundo lugar, este Deus é o Deus da providência. O apóstolo Paulo vai dizer agora o seguinte, que este Deus é aquele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Está escrito aqui no verso 25 do capítulo 17 de Atos. Deus é o Deus que mantém a vida. Ele preserva a sua saúde, Ele lhe dá proteção, Ele quem faz com que você tenha saúde e vida para trabalhar, é Ele quem dá a você o pão de cada dia, Ele quem protege você dos perigos, das ameaças, das enfermidades e das vicissitudes da vida. Se não for a mão de Deus, você pereceria inapelavelmente. É Deus quem preserva a você o fôlego da vida. É Deus quem guarda você dos aleivosos perigos que conspiram contra você. O Deus desconhecido é o Deus da providência. Mas em terceiro lugar, este Deus, Ele também é o Senhor dos céus e da terra. O apóstolo Paulo diz, sendo Ele Senhor dos céus e da terra. Muitos homens fortes, guerreiros, conquistadores se levantaram, mas caíram também. Os gigantes deste mundo fraquejaram, tropeçaram e sucumbiram. Mas o Senhor Jesus conquistou o coração do homem, não pela espada e não pela força, mas pelo amor. E Ele está sentado no trono, e Ele dirige o universo. E Ele faz todas as coisas conforme lhe agradam. Ele é o Senhor, diante de quem se dobra todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em quarto lugar, este Deus desconhecido não apenas é o Criador, o Provedor e o Senhor, mas também Ele é o Juiz, diante de quem um dia você vai ter que comparecer para dar conta da sua vida.
O texto de Atos 17, versículo 31, mostra a nós que o Deus, Criador de todas as coisas, ressuscitou Jesus dentre os mortos e o constituiu juiz de vivos e de mortos. De tal maneira que você e eu vamos um dia comparecer diante do tribunal de Deus. E quando nós lá estivermos, os livros serão abertos. E nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nesses livros. E nós vamos dar conta por aquilo que falamos. A Bíblia diz que toda palavra frívola da nossa boca vamos ter que dar contas no dia do juízo. Nós vamos ter que dar contas também das nossas obras. Aquilo que você fez e o seu pai não sabe, e o seu marido não sabe, e a sua mulher não sabe, e os seus filhos não sabem, você vai ter que dar contas a Deus. Aquilo que você fez escondido e colocou debaixo do tapete, aquilo que você fez ao arrepio da lei e não foi apanhado pelo braço da lei, você vai ter que dar contas no dia do juízo. Você vai ter que também dar contas por aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você omitiu. A Bíblia diz que se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. E no dia do juízo, nós seremos julgados pelas nossas omissões. Jesus chegou a dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E a quem Jesus disse isso, ele diz assim: porque estive com fome e não me deste de comer. Eu estive com sede e não me deste de beber. Eu estive nu e não me vestiste. Eu estive doente e não fostes ver-me. Eu estava preso e não foste visitar-me. Eu estive forasteiro e não me abrigaste. Ou seja, eles deixaram de fazer, omitiram e estavam sendo sentenciados por esse pecado. Nós vamos dar conta no dia do juízo pelos nossos pensamentos e desejos. Certamente nenhum de nós poderá escapar do crivo deste juízo divino, porque Deus julga não apenas os nossos atos, mas também as nossas intenções, não apenas as nossas obras, mas também os nossos desejos. De tal maneira que você vai ter que comparecer diante deste reto juiz para dar conta da sua vida. Diz a palavra de Deus que quando Paulo termina de falar sobre este assunto, alguns atenienses escarneceram de Paulo, zombaram de Paulo, e fizeram um motejo e deram gargalhadas, zombeteiras, rejeitando e rechaçando esta pregação do apóstolo Paulo, que tratava de Jesus e da ressurreição. Entretanto, outras pessoas disseram para Paulo: acerca deste assunto nós te ouviremos noutra ocasião. Em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte: nós até acreditamos, Paulo, que você esteja falando a verdade, que esta mensagem é uma mensagem interessante, digna de ser crida, mas nós temos outras prioridades agora. Nós temos outros interesses agora. E nós vamos deixar essa discussão religiosa de acertar a nossa vida com Deus para uma outra ocasião, para uma outra oportunidade. Eu quero lhe dizer que este é um erro fatal. É adiar o inadiável. É deixar para depois a coisa mais importante da vida: arrepender-se dos seus pecados e pôr a sua confiança no Senhor Jesus. Você não tem a garantia de que você vai viver mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Eu não posso ter a garantia de que daqui a 5 minutos eu ainda estarei respirando. Portanto, o dia de acertar a vida com Deus é hoje, o tempo é agora. Então entrega a sua vida para o Senhor Jesus agora mesmo. Reconcilie-se com Deus e receba do Senhor Jesus a bênção da vida eterna. O texto nos informa que alguns, entretanto, creram. E estes confiaram no Senhor Jesus e receberam dele o perdão e a vida eterna. Você também, agora mesmo, pode fazer esta grande decisão na sua vida. Você pode conhecer a Deus, você pode receber a Jesus e você pode, neste momento, receber dele o presente da vida eterna. Este Deus desconhecido pode ser agora o Deus conhecido, o Deus amado, o Deus aceito, o Deus recebido no seu coração. Esta é a hora mais importante da sua vida.
É a oportunidade de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, crer nele e receber dele o presente da vida eterna. Que Deus te abençoe e que hoje seja o dia mais feliz da sua história. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Deus que fez o mundo e tudo que dele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, pois ele é quem a todos dá vida. A minha oração é que você possa ter se encontrado com esse Deus que é único, que é verdadeiro, que a todos dá vida. E que você possa encontrar a partir de hoje o verdadeiro sentido da sua vida, ao reconhecer Jesus, o Senhor, o nosso Deus, como seu Senhor, como Salvador pessoal da sua vida. E a partir de agora, ter uma relação íntima com esse Deus que é Criador da minha e da sua vida e de todas as coisas. Nesse domingo, visite a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical e culto pela manhã, culto pela noite. Você é o nosso convidado especial. Aí na sua cidade existe uma igreja presbiteriana. Procure, e você é o nosso convidado, porque estaremos de braços abertos para recebê-lo agora, a partir do programa Verdade e Vida, que faz esse convite para você. Ore pelo programa Verdade e Vida. Aí na sua igreja, você que é presbiteriano, você que é evangélico, para que o Senhor continue a nos dar autoridade, a nos proteger com a sua graça, com amor e misericórdia, para que possamos pregar essa mensagem com fidelidade aos princípios da palavra de Deus. O programa Verdade e Vida chega ao seu lar para abençoar você e sua família. Você também foi chamado para ser um abençoador. Como você pode abençoar o programa Verdade e Vida? Investindo, dando uma oferta mensal. Você pode depositá-la no Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta 7.000, dígito 9. Agência 4442, dígito 3, conta 7.000, dígito 9. Você faz parte dessa história de fé. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Até o próximo sábado, quando estaremos mais uma vez aqui com o programa Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.